Gente, olha o meu presente de aniversário, dia 5 de outubro. Olha, rola por Stitch. Então, bora ver. Eu chamo de dedo antes, mas aqui. Tô tendo papel. Não sei porquê. Mas, olha. Deixa eu ver qual que eu ganhei. Olha. Que fofo. Deixa eu ver qual que é. Cadê? É o esse. Donix. Eu queria da xepa, só que secreto. Ou do abacaxi, que eu gostei também. O abacaxi, ele tem estrelinha nos olhos. Nossa! Tchau, tchau! E bye, bye!